Oi pessoal, aqui é a professora Carla da Repetita Reis, tudo bem? Eu vou te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa na sua vida que era para você ter feito que ainda não fez? Daqui a pouco eu continuo o vídeo e a gente fala sobre isso. Sabe essa frase? Daqui a pouco? Você ultimamente tem falado muito ela para as pessoas que te cercam? Quando te pedem algo no trabalho, ou se você está estudando com seu grupo de amigos de estudo, ou mesmo no seu ambiente familiar, quando alguém te pede algo, ou quando tem alguma coisa para você fazer que você não gosta muito, você acaba dando isso de resposta? Pergunta aí para o pessoal que te cerca se você fala muito daqui a pouco. E quando você diz daqui a pouco, isso é quanto? Meia hora? 3 horas? Pro final da semana? No mês que vem? Percebeu? É exatamente assim que muitos de nós estamos fazendo com coisas que temos que fazer, mas que a gente não gosta muito, ou que às vezes vai dar trabalho, ou que não dá muito prazer. A gente faz exatamente isso. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, e quando a gente vê, passou o tempo e aquilo não foi feito. E não é só com atividade não. Às vezes nós temos que resolver alguns problemas em relação a outras pessoas, a falar algo para outras pessoas e por saber que aquele momento, aquela conversa vai causar algum transtorno ou algum desconforto, a gente fica enrolando e não fala e não resolve. Esse hábito de deixar as coisas para daqui a pouco não é um hábito bom, você sabe disso. Normalmente nós começamos ao daqui a pouco com coisas pequenas. Um exemplo, você precisa arrumar o armário de roupa do seu quarto ou uma estante de livros. Só que isso não é lá uma coisa muito divertida de se fazer. Então, você olha em volta e tem outras coisas que às vezes te agrada mais. Aí você vira para o armário, para a estante e faz. Daqui a pouco eu faço. E daqui a pouco, quando você vê, já passou a semana e o armário continua lá, do mesmo jeito, todo desorganizado. E esse hábito, se nós não tomarmos cuidado, ele começa a se infiltrar em outras áreas da nossa vida. Sai dali, do cotidiano familiar e acaba caindo na escola, no trabalho, e isso é um perigo. Eu vou citar um exemplo aqui que eu tenho certeza, todo mundo que um dia passou por uma sala de aula, foi estudante, teve essa experiência. O professor passa hoje um trabalho para se fazer e dá 20 dias para a entrega desse trabalho. Os primeiros 10 dias, o que a gente faz? Ah, tem tempo, tá longe ainda a entrega do trabalho. Após esses 10 dias, começa a consciência, né? O alerta, trabalho para entregar. Ah, mas daqui a pouco eu faço. Agora eu tenho isso aqui que é um pouquinho mais urgente para fazer, depois eu pego o trabalho. E vão passando-se os dias, o tempo vai terminando e quando você vê, véspera de entregar o trabalho e o trabalho ainda não está pronto. Normalmente, quando a gente tem esse hábito, ainda como estudante, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, vez ou outra, a gente faz a mesma coisa. O nosso cérebro, ele fica condicionado a situações. Ele aprende conforme a gente vai lidando com essas situações, ele aprende, armazena aquilo e a resposta para outros momentos que são parecidos vai ser a mesma. Então, olha só que interessante. Aquilo que você fazia lá no dia a dia, que você fazia às vezes na escola, não é tão importante assim, depois eu faço, entrego esse trabalho, a gente faz aquela correria, dá certo, do jeitinho brasileiro, né? Acaba dando certo. Quando a gente vai para um ambiente de um nível acima, que é o ambiente profissional, muitas das vezes a gente repete o que a gente fez durante toda a vida. Quantas pessoas ficam atordoadas porque tinha um período de tempo para se entregar um relatório, para se fazer uma ação e foi deixando, daqui a pouco eu faço porque tem isso, daqui a pouco eu faço porque eu vou não sei aonde. E quando vê, o tempo diminuiu e tudo para fazer de última hora. E o engraçado é que muitos de nós, como uma forma de escape, para não ficar tão mal conosco mesmo, a gente fala, eu só funciono sob pressão, é na última hora que sai. Gente, presta atenção comigo. Aquele exemplo do trabalho.
O professor deu 20 dias para você realizar o trabalho e você fez ele no último momento, naqueles últimos minutinhos. A qualidade desse trabalho é a mesma de que se você tivesse usado os 20 dias para elaborar aquilo, pensado naquilo, ter tido tempo para ser criativo naquele trabalho, para melhorar, para trazer informações mais precisas, mais concretas? Na nossa vida profissional, às vezes acontece da mesma forma. Ao contrário de você ter feito aquele trabalho, aquele relatório, por exemplo, ou aquela atividade de uma forma bem elaborada, a gente chega e apresenta o que deu. Às vezes as outras pessoas talvez nem percebam, mas você sabe que aquilo que você fez, que você entregou, poderia ter sido muito melhor. Poderia te colocar em status de diferenciação, te elevar a níveis que talvez você não vai experimentar se você continuar fazendo dessa forma. Daqui a pouco eu faço e deixa tudo para a última hora. Isso quando consegue fazer. E se você está nesse nível de já estar sendo prejudicado, porque quando você olha e tá tudo enrolado, tá tudo difícil de se resolver, porque é um acúmulo de coisa para se fazer e você não está conseguindo, você não tem tempo, você não consegue se organizar, eu tenho 2 dicas que vão facilitar a sua vida. É lógico que mudança de hábito demora um pouco. Do mesmo jeito que você não chegou do dia para a noite nesse estado de confusão, de tudo desorganizado, o inverso também vai ser verdade. Vai demorar um pouco para você conseguir alinhar tudo, mas se você seguir esses 2 passos que eu vou te dar, tenho certeza, vai clarear, você vai conseguir começar a tomar o rumo certo. O primeiro é o seguinte: vá aos poucos. Engraçado, né? Você está bem daqui a pouco e agora vá aos poucos. Exatamente assim. Faça tudo isso que está embolado, comece a desenrolar um pouquinho por dia, aos poucos. Faça uma listinha das coisas mais importantes que você tem, por exemplo, para os próximos 3 dias, que não tem como adiar aquilo ali. Então, pegue os mais importantes e coloque em ordem. Veja a data, se é algo que você tem que vai ter data, que vai ter um tempo estipulado para você entregar isso, para você resolver esse problema. Então, coloque prioridade e vá fazendo aos poucos. O que você selecionou para o dia de hoje, faça tudo. Não selecione uma lista enorme, não faça uma lista enorme. Coloque as coisas mais importantes e vai eliminando-as. Hoje você consegue eliminar 2 ou 3 pendências, amanhã mais 2, e esse ritmo vai começando a fazer parte do seu cotidiano. A segunda dica que eu tenho para você é a comemoração. Comemore cada etapa dessa listinha que você está concluindo. Não sinta vergonha de fazer isso. Nós temos o costume de comemorar, de vibrar com grandes feitos. Quando a gente atinge um alvo enorme, a gente comemora. Só que para chegar naquele alvo grande, naquele grande feito, você teve que passar por pedaços, coisas pequenas. E exatamente na conclusão dessas pequenas coisas que você deve comemorar. Da mesma forma que quando você não faz algo, você não fica chateado, triste, desanimado. Quando você faz algo, você consegue concluir aquilo, comemore, por mais simples que seja. Não tenha vergonha disso. Não precisa correr 3 quilômetros para comemorar. Só aquela volta no quarteirão já é motivo para isso. Significa que você não está parado, você está agindo, você está em evolução nesse processo de sair de uma vida que é enrolada, que você não consegue resolver nada agora, sempre vai deixando para depois. Comece assim, aos poucos, e vá comemorando cada etapa que você está concluindo. O daqui a pouco, ele rouba da gente muitas coisas. Ação, liberdade, concretização. Não deixe o daqui a pouco te roubar isso tudo. A liberdade, né, a sensação de liberdade de quando você tem algo para fazer e aquilo não é tão prazeroso, te chateia, mas que você conclui. É preciso fazer, então você vai lá e conclui. A liberdade de não ter que ficar toda hora aquilo batendo na cabeça, sempre voltando. Essa liberdade vai te proporcionar a possibilidade de agir em outras coisas, de fazer outras coisas, de descansar, de sair, de passear, ou de fazer uma outra ação, de uma outra atividade, seja no seu trabalho, seja na sua casa. O importante é que aquilo que está te enrolando, você consiga quebrar isso.
se libertar disso e faça dessa forma que eu estou te falando. Aos poucos, comemore cada passo conquistado. Se você conhece uma pessoa que faz parte desse grupo do Daqui a Pouco Eu Faço, manda esse vídeo para ela, pode ser útil. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!